Meu nome é Mara Bellwether. Tenho 34 anos. No dia em que meus filhos completaram quase 2 dias sem beber uma gota de leite, caminhei mais de 8 quilômetros debaixo da neve para pedir trabalho em troca de um único balde. Eu tinha certeza de que ouviria mais um não, como já tinha ouvido tantas vezes naquele inverno. Em vez disso, aquele fazendeiro, o homem que a cidade inteira chamava de frio, amargo e perigoso, fez algo que mudou o meu destino para sempre. Mas antes de contar o que aconteceu naquela porteira, preciso que vocês entendam como eu cheguei até ali. Porque ninguém caminha 8 quilômetros na neve com 2 crianças famintas por escolha. A gente caminha porque não sobrou mais nada atrás de nós. Até poucos meses antes, minha vida era simples e do meu jeito feliz. Meu marido, Calder, e eu havíamos construído nossa pequena fazenda com as próprias mãos, tábua por tábua, cerca por cerca. Casamos jovens demais, segundo minha mãe. Pobres demais, segundo o pai dele. Mas trabalhávamos juntos como se fôssemos uma pessoa só. Ele acordava antes do sol e eu logo depois. Não tínhamos riqueza, mas nunca faltou comida sobre a mesa, nem esperança dentro de casa. Calder tinha um jeito de rir que fazia o inverno parecer menor. Quando a colheita era ruim, ele dizia: "Mara, a terra tem memória. Ano que vem, ela devolve o que guardou." E eu acreditava, sempre acreditei. Então, em uma única tarde de outubro, tudo acabou. Ele havia aceitado um serviço extra transportando madeira pelas montanhas, porque queria comprar um casaco novo para nossa filha antes do frio chegar. A carroça virou numa descida coberta de gelo. Os homens que o trouxeram de volta não conseguiam olhar nos meus olhos. Eu lembro de segurar a mão dele, ainda morna, e pensar que aquilo não podia ser verdade, que ele ia abrir os olhos e dizer que a terra tem memória, que ano que vem ela devolve. A terra não devolveu. Calder morreu deixando 3 coisas. Dívidas que eu nem sabia que existiam. Um celeiro velho, com o telhado cedendo, e 2 crianças pequenas para eu criar sozinha. Thomas, de 9 anos, sério demais para a idade. E Elsie, de 5, que ainda perguntava toda noite quando o pai voltava da montanha. No começo, acreditei que conseguiria vencer. Eu era filha de lavradores, criada no Cabo da Enxada. Trabalhei de sol a sol. Consertei cercas com as mãos rachando de frio. Carreguei sacos de ração que pesavam quase o que eu pesava. Cortei lenha até as bolhas das minhas palmas virarem calos e os calos virarem feridas. Vendi quase tudo o que possuíamos. Primeiro foram as galinhas. Depois os 2 cavalos, incluindo a égua que Calder tinha domado ainda potra. Depois as ferramentas boas, os móveis da sala, o relógio que foi do avô dele. Por fim, num dia que eu preferia esquecer, tirei minha aliança do dedo e a dele da caixinha onde eu guardava, e entreguei as 2 ao agiota da cidade para pagar contas que nunca paravam de chegar. O homem pesou o ouro na balança como quem pesa batatas. Ainda assim, o inverno chegou antes do esperado e levou embora o pouco que restava. Dizem que foi o inverno mais cedo em 40 anos. Para mim, foi como se o mundo tivesse decidido testar até onde uma mulher aguenta antes de quebrar. As 2 vacas que restaram produziram cada vez menos leite até secarem por completo. A plantação de inverno morreu coberta pelo gelo numa única noite. A despensa, que eu racionava grão por grão, esvaziou. E então a fome entrou pela porta da minha casa e sentou-se à mesa como uma visita que não vai embora. Eu fazia de tudo para que meus filhos não percebessem o desespero. Inventava brincadeiras na hora do jantar para distrair da porção pequena. Dizia que sopa rala era sopa de princesa, que pão duro molhado na água quente era receita da vovó. Mas mãe nenhuma consegue esconder a fome para sempre. Elsie parou de chorar pedindo leite. E isso, acreditem, foi pior do que o choro. Ela apenas me olhava em silêncio, com aqueles olhos grandes demais para o rostinho que afinava, sem forças nem para reclamar.
Thomas começou a esconder migalhas de pão nos bolsos do casaco. Descobri por acaso lavando a roupa. Quando perguntei, ele abaixou a cabeça e disse: "É que se amanhã não tiver nada, a Elsie come primeiro. 9 anos. Meu filho tinha 9 anos e já planejava a fome do dia seguinte. À noite, eu dizia que já havia jantado para que eles comessem minha parte. Depois, quando dormiam, eu bebia a água gelada do poço para enganar o estômago vazio e chorava com o rosto enfiado no casaco velho de Calder, que ainda tinha o cheiro dele, para que ninguém me ouvisse. Naquela manhã, a manhã que mudou tudo, encontrei apenas um pedaço duro de pão sobre a mesa. O último. Cortei em 3 partes. Dei 2 aos meus filhos e fingi mastigar a terceira, escondendo-a na manga para dar a eles mais tarde. Foi quando vi Thomas partir o pedaço dele ao meio e guardar metade dentro do casaco. Para Elsie comer depois. Ele sussurrou, achando que eu não via. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim se partiu e se rearranjou ao mesmo tempo. Eu entendi que meu orgulho, minha vergonha de pedir, meu medo de ouvir não, nada disso valia a vida dos meus filhos. Vesti neles tudo o que tínhamos de agasalho, enrolei os pés deles em panos por dentro das botas furadas e fomos até a cidade. Bati em portas, ofereci trabalho de lavadeira, de cozinheira, de qualquer coisa. A resposta era sempre a mesma. O inverno estava duro para todos. Ninguém podia pagar mais uma boca. Ninguém precisava de mais braços. Alguns nem abriam a porta inteira. Falavam pela fresta como se pobreza fosse doença que se pega. Foi a velha senhora Hattie da venda quem se apiedou o bastante para me dar uma informação em vez de comida. E só tem um homem nessa região que tem vacas dando leite nesse frio, estoque no celeiro e terra que não morreu, ela disse baixando a voz. Mas ninguém vai lá, criança. Ninguém. Quem? Ela olhou para os lados antes de responder, como se o nome pudesse trazer azar. Harlon Vexley. E então veio o aviso. O mesmo aviso repetido por todos a quem perguntei o caminho. Não vá até a fazenda de Harlon Vexley. Diziam que depois de perder a esposa anos antes, ele havia fechado o coração para o mundo. Trabalhava absolutamente sozinho numa propriedade grande demais para um homem só. Quase nunca aparecia na cidade e, quando aparecia, comprava o que precisava sem dizer uma palavra além do necessário. Recusava empregados. O ferreiro jurava que Vexley já tinha dispensado 3 homens fortes que foram oferecer serviço, sem nem ouvir o preço. Não aceitava visitas. O pastor contou que foi levar condolências uma vez e encontrou a porteira trancada com corrente. Alguns juravam que ele expulsava qualquer estranho que atravessasse sua cerca, espingarda na mão. Outros diziam que a dor o havia transformado em um homem incapaz de sentir compaixão, um corpo que trabalhava sem alma dentro. Havia até quem dissesse, benzendo-se, que a fazenda dele era amaldiçoada, porque como podia a terra de um homem tão amargo ser a única que prosperava? Mesmo assim, eu fui, porque o medo de ouvir mais um não era menor do que o medo de ver meus filhos morrerem de fome, e porque, no fundo, eu já não tinha mais nada a perder além da caminhada. Foram 8 quilômetros de estrada coberta de neve. Carreguei Elsie no colo a maior parte do caminho. Thomas andou ao meu lado sem reclamar uma única vez, o que doía mais do que qualquer reclamação. O vento cortava o rosto como navalha. 2 vezes pensei em voltar. 2 vezes olhei para trás e lembrei que atrás de nós só havia uma casa fria e uma mesa vazia. Quando finalmente alcancei a propriedade, entendi por que a cidade tinha inveja disfarçada de medo. Mesmo sob a neve, via-se que aquela terra era cuidada com uma disciplina quase religiosa. Cercas firmes e alinhadas, um celeiro grande, pintado, com o telhado reforçado, fumaça saindo da chaminé de uma casa de pedra e madeira escura. E, no pasto coberto, o som inconfundível de gado, gado vivo, alimentado, saudável,
Encontrei um homem alto consertando uma cerca sob o vento congelante, como se o frio fosse assunto de outras pessoas. As mãos dele estavam cobertas de cicatrizes antigas. O rosto marcado por um cansaço que parecia muito mais velho do que ele. Eu diria que tinha uns 40 anos, mas os olhos pareciam ter 100. Durante alguns segundos fiquei parada na porteira, tentando encontrar coragem. Ensaiei a frase 1000 vezes na caminhada e mesmo assim ela quase não saiu. Respirei fundo. Não vim pedir dinheiro. Ele continuou martelando a madeira, sem sequer virar o rosto. Também não vim pedir abrigo. O martelo parou no ar. Olhei para meus filhos tremendo de frio atrás de mim e senti as lágrimas queimarem os olhos, quentes contra o vento gelado. Só preciso de um pouco de leite para eles. Em troca, faço qualquer trabalho. Limpo o celeiro, corto lenha, conserto cercas, ordenho vacas. Faço o que o senhor mandar. Trabalho a semana inteira por um balde, se for preciso. O silêncio pareceu interminável. Só o vento falava. Meu coração já se preparava para mais uma humilhação. Eu já ensaiava por dentro o jeito de contar às crianças, no caminho de volta, que amanhã seria melhor, sabendo que era mentira. Então ele largou o martelo sobre o poste. Caminhou lentamente até nós e fez algo que nenhuma pessoa da cidade teria previsto. Ajoelhou-se na neve diante da minha menina. Percebeu que Elsie mal conseguia ficar de pé, que ela se apoiava na minha perna, não de timidez, mas de fraqueza. Depois olhou para Thomas, e eu vi os olhos dele pousarem exatamente no bolso do casaco do meu filho, onde despontava a ponta da última migalha de pão, guardada como tesouro. Foi nesse instante que o homem que todos chamavam de frio, de amargo, de incapaz de compaixão, pronunciou uma única frase que jamais saiu da minha memória. Crianças nunca deveriam negociar comida. Sem fazer mais nenhuma pergunta, ele pegou minha filha no colo com um cuidado que desmentia cada história que eu tinha ouvido, abriu a porta da casa e chamou meu filho para entrar. Acendeu mais lenha no fogão, aqueceu leite fresco em uma panela funda, colocou pão quente sobre a mesa e queijo e serviu carne assada antes mesmo de perguntar nossos nomes. Enquanto meus filhos comiam pela primeira vez em dias, devagar no começo, como quem não acredita, depois com aquela pressa que parte o coração de qualquer mãe, eu permaneci parada perto da porta, sem conseguir me mexer, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Ele notou, puxou uma cadeira, colocou um prato na minha frente e disse apenas: "A senhora também." Comi chorando. Ele fingiu não ver, e essa foi talvez a maior gentileza de todas. Depois que as crianças terminaram e Elsie adormeceu de barriga cheia no banco perto do fogo, ele finalmente olhou para mim. "Agora podemos conversar sobre trabalho." Naquele momento, achei que receberia alguns dias de serviço e um balde de leite. Não fazia ideia de que aquele homem escondia uma dor tão profunda quanto a minha. Não imaginava que pessoas poderosas da região fariam de tudo para nos separar. Nem que o inverno mais cruel das últimas décadas ainda nem tinha mostrado sua verdadeira face. A proposta dele foi simples e dita sem rodeios, do jeito que aprendi ser o jeito dele para tudo. "Preciso de ajuda no estábulo e na casa. Sozinho, não dou conta do inverno que vem aí. A senhora trabalha, eu pago com comida, leite, lenha e um salário justo no fim do mês. As crianças ficam onde a senhora puder vê-las. Ninguém trabalha aqui com fome. Essa é a única regra da casa." "Por que está fazendo isso?" perguntei, porque a desconfiança de quem já apanhou muito da vida não desaparece com um prato de comida. "Todos na cidade disseram que o senhor não aceita ninguém." Ele demorou a responder. Olhou para Elsie dormindo perto do fogo. "Todos na cidade dizem muita coisa." Foi só o que respondeu. Comecei no dia seguinte. E aqui preciso ser honesta com vocês. As primeiras semanas foram estranhas. Harlan Vexley era exatamente como diziam em uma coisa. Falava pouco, quase nada.
Dava as instruções de manhã em meia dúzia de frases e sumia no trabalho. Mas era exatamente o contrário em todo o resto. Percebi nos detalhes. No terceiro dia, apareceram botas novas do tamanho de Thomas, penduradas na porta do celeiro, sem bilhete, sem comentário. Quando agradeci, ele deu de ombros. Estavam sobrando. Botas infantis novas não sobram na casa de um homem que vive sozinho. Na primeira semana, ele reforçou o banco perto do fogão e colocou uma manta ali. O lugar virou oficialmente o canto de Elsie. E quando Tomás quebrou sem querer uma vidraça do estábulo com o cabo do ancinho e ficou branco de pavor, esperando o grito, Harlon apenas olhou o estrago e disse: "Vidro se troca. Vem cá que eu te ensino a fazer isso direito." Meu filho, que desde a morte do pai andava curvado como um velho, saiu daquela tarde andando 2 dedos mais ereto. Houve também a noite em que encontrei Thomas chorando escondido atrás do celeiro no aniversário de morte de Calder. Eu ia correndo até ele quando vi que Harlon tinha chegado primeiro. Não ouvi tudo o que foi dito, só o final, porque o vento trouxe... Não é fraqueza, rapaz. Chorar quem a gente ama é o trabalho mais honesto que existe. Eu faço esse trabalho há 10 anos. O senhor? A voz do meu filho, incrédula. Todo domingo, naquela colina ali. Se um dia quiser companhia para chorar o seu pai, o horário é antes do sol nascer. Café forte incluído. E a partir daquele domingo, muitas vezes, ao acordar, eu via da janela da cozinha 2 silhuetas subindo a colina no escuro azulado da madrugada. Uma alta e uma pequena, lado a lado, cada uma carregando o seu morto e nenhuma delas carregando sozinha. Eu trabalhava duro e trabalhava bem, e ele notava. Ordenha, queijo, manteiga, remendos, comida quente na mesa ao meio-dia. A casa dele, que era limpa, mas morta, foi ganhando vida sem que nenhum de nós anunciasse isso. Às vezes, eu o flagrava parado na porta da cozinha, escutando Elsie cantarolar, com uma expressão que eu não sabia ler. Ele saía antes que eu pudesse perguntar. Foi Thomas quem descobriu primeiro. Crianças descobrem tudo primeiro. Mãe, ele me disse uma noite, no quarto dos fundos que Harlon havia arrumado para nós, quando as nevascas tornaram impossível voltar todo dia para casa. Tem um quarto trancado no fim do corredor, e hoje eu vi o Sr. Wexley parado na frente da porta. Só parado, um tempão. Não é da nossa conta, filho, respondi, mas ficou na minha cabeça. Descobri a verdade numa tarde de dezembro e não por bisbilhotice, juro que não. Uma goteira apareceu no teto do corredor e Harlon estava no pasto distante. Fui verificar de onde vinha a água e ela escorria por baixo da porta trancada. Sem escolha, peguei a chave grande do armário da despensa, a única que eu nunca tinha usado. A porta abriu para um quarto de bebê. Um berço de madeira feito à mão, com passarinhos entalhados na cabeceira, o mesmo entalhe cuidadoso que eu via nas cercas e nos móveis da casa. Uma cadeira de balanço, um baú com roupinhas de lã que nunca foram usadas, dobradas com um capricho que só existe nas mãos de uma mãe. E na parede, um vestido de mulher pendurado, azul, desbotado pelo tempo. Tudo coberto por uma camada fina de poeira e por 10 anos de silêncio. Eu estava tão paralisada que não o ouvi chegar. Quando me virei, Harlon estava parado na porta, molhado de neve, e pela primeira vez vi o rosto dele sem a armadura. "Perdão", comecei. "A goteira, eu só..." "Analise", ele disse, e o nome saiu rouco, como uma palavra que não era pronunciada havia anos. Minha esposa. Ela morreu no parto. O bebê também. Uma menina. Ele entrou no quarto devagar. Tocou a beirada do berço. Eu fiz esse berço no verão. Ela dizia que os passarinhos iam dar sorte. Uma pausa comprida. Chamei o médico da cidade 3 vezes naquela noite. Ele não veio. Estava no jantar de gala do prefeito Aldridge e mandou dizer que viria de manhã. De manhã não havia mais por que vir. E ali eu entendi tudo.
porque ele odiava a cidade, porque a cidade, envergonhada, preferia chamá-lo de monstro a lembrar do que tinha feito. Porque um homem que expulsava adultos de sua porteira havia se ajoelhado na neve diante de uma criança faminta. Não era falta de coração, era um coração inteiro, enterrado junto com 2 cruzes na colina atrás da casa, que eu só então notei que ele visitava todo domingo antes do amanhecer. "Eu sinto muito", eu disse, e depois, porque a dor reconhece a dor. O Calder morreu tentando comprar um casaco de inverno para Elsie. Às vezes eu acordo e por um segundo esqueço. Aí lembro, e é como perder de novo. Harlon me olhou como quem se vê num espelho. "Todo dia", ele respondeu. "Faz 10 anos e é todo dia. Não nos abraçamos, não naquele dia. Mas alguma coisa mudou naquela tarde. 2 pessoas quebradas descobriram que os pedaços encaixavam. O Natal chegou 2 semanas depois. Eu não pretendia comemorar. Não tínhamos o direito, pensava eu, de fazer festa na casa de um homem de luto. Mas na véspera, Elsie perguntou na mesa do jantar, com a boca ainda suja de sopa: "Senhor Harlon, o Papai Noel sabe que a gente mudou de casa?" O silêncio que se fez foi tão grande que ouvi a lenha estalar no fogão. Eu já abria a boca para consertar a situação quando Harlon respondeu, sério como quem trata de negócios: "Sabe, eu mandei aviso pela senhora Hattie. Ela conhece todo mundo. Na manhã de Natal, havia 3 coisas junto ao fogão. Uma boneca de pano com vestido azul, costurada por mãos claramente masculinas e claramente teimosas, com pontos tortos e amor em cada um deles. Um canivete pequeno com cabo de madeira entalhada, com um passarinho na lateral, para Thomas. E para mim, um chale de lã grossa, comprado na cidade. Depois fiquei sabendo que ele tinha ido ao empório, que se recusava a me vender, e colocado o dinheiro no balcão com um olhar que ninguém teve coragem de recusar. Não precisava, eu disse com a voz falhando. Precisava. Ele respondeu olhando para as crianças, não para mim. Faz 10 anos que essa casa não tem Natal. Eu tinha esquecido como era o barulho. Naquela noite, depois que as crianças dormiram abraçadas aos presentes, encontrei sobre a mesa da cozinha um prato coberto com um pano. Debaixo dele, uma fatia de bolo de mel. E um bilhete de letra dura e econômica. A primeira coisa que Harlon Vexley me escreveu na vida. A senhora também não negocia comida nesta casa. Coma a sua parte, toda ela. Ele tinha percebido. Todo aquele tempo, ele tinha percebido que eu ainda guardava comida do meu prato para as crianças. Por hábito, por medo, por cicatriz. Chorei sentada naquela cozinha comendo bolo de mel, e foi o melhor Natal da minha vida desde a morte de Calder. Foi mais ou menos nessa época que a cidade começou a falar. E quando a cidade fala, os poderosos escutam. O prefeito Aldridge, o mesmo do jantar de gala, 10 anos antes, tinha um interesse antigo nas terras de Harlon. A propriedade Vexley ficava exatamente entre a cidade e a passagem da montanha, no caminho por onde queriam construir a nova estrada e a serraria. Havia anos, Aldridge esperava que Harlon quebrasse, desistisse ou morresse sozinho para comprar tudo por migalhas do banco. Um homem isolado, sem herdeiros, sem amigos, era uma questão de tempo. Uma viúva trabalhadeira, 2 crianças e uma fazenda que prosperava eram um problema. Primeiro vieram os boatos, plantados como erva daninha, que eu era uma aproveitadora atrás das terras de um viúvo rico, que morar sob o mesmo teto de um homem sem sermos casados era escândalo, pecado, vergonha. A senhora Hattie me contou constrangida que a esposa do prefeito andava dizendo nas reuniões da igreja que era preciso proteger as pobres crianças daquela situação imoral. Depois vieram as ações. O empório recusou-se a vender para mim quando fui comprar sal e agulhas. Ordens de cima, murmurou o rapaz do balcão, sem coragem de me olhar.
O banco enviou a Harlon uma notificação ressuscitando uma dívida antiga do pai dele, já paga havia 20 anos, exigindo documentos que o cartório do cunhado do prefeito alegava não encontrar. E numa manhã encontramos 3 cercas do Pasto Norte cortadas, não quebradas pelo vento, cortadas a alicate, e 2 bezerros desaparecidos. Eles querem que eu revide, Harlon disse, com a calma pesada de quem já conheceu todas as formas de raiva. Um homem violento é fácil de expulsar. Um homem quieto que paga as contas, não. E se eles não pararem? Não vão parar. Ele olhou para as crianças brincando na neve do quintal. Mas dessa vez eu tenho uma coisa que não tinha antes. O quê? Um motivo para ficar de pé. O golpe mais baixo veio em janeiro. Uma comissão de bem-estar, enviada pela prefeitura com o juiz de paz a tiro, apareceu na porteira alegando denúncias de que meus filhos viviam em condição inadequada e que poderiam ser levados para o orfanato do condado para o próprio bem. Eu senti o chão sumir. Segurei Elsie no colo como se pudessem arrancá-la dali naquele instante. Foi quando Harlon Vexley, o homem que não falava, falou. Abriu a porta da casa inteira para a comissão. Mostrou a despensa cheia, o quarto quente das crianças, as botas novas, os cadernos de escola que ele mesmo tinha encomendado para Thomas estudar à noite. E então, diante do juiz de paz e das testemunhas, disse a frase que atravessou a cidade mais rápido do que qualquer boato. Essas crianças comem antes de todo mundo nesta casa e dormem no quarto mais quente dela. Se o prefeito acha isso condição inadequada, convido os senhores a visitarem as casas dos empregados da serraria dele. E se voltarem aqui para levar essas crianças, vão ter que explicar ao condado inteiro por que o médico desta cidade não sai de um jantar para salvar uma mulher de parto, mas uma comissão inteira sai no gelo para tirar 2 crianças de uma mesa farta. O juiz de paz ficou vermelho. A comissão foi embora e não voltou. Uma semana depois, encontrei o prefeito Aldridge pessoalmente. Foi na cidade, na frente do empório, e não foi por acaso. Homens como ele nunca encontram ninguém por acaso. Ele desceu da carruagem com aquele sorriso de político, tirou o chapéu para mim, como se fôssemos velhos conhecidos, e falou baixo, para que só eu ouvisse. Senhora Bellwether, uma mulher inteligente como a senhora deveria pensar no futuro. O Vexley é um homem acabado, marcado, sem amigos. Eu, por outro lado, posso arranjar para a senhora uma casa na cidade, trabalho decente na pensão, escola para as crianças. Basta a senhora testemunhar que ele a mantém naquela fazenda contra a vontade, em situação indigna. Uma assinatura. E os seus problemas acabam. Eu olhei para aquele homem de casaco fino, que 10 anos antes serviu vinho ao médico, enquanto uma mulher morria de parto na montanha, e que agora me oferecia segurança em troca de uma mentira. Senhor prefeito, respondi, alto o bastante para que a rua inteira ouvisse. No inverno passado, eu bati em todas as portas desta cidade pedindo trabalho por comida e todas se fecharam, inclusive a do senhor. Foi o homem, acabado e sem amigos, quem se ajoelhou na neve para pegar minha filha no colo. A minha assinatura o senhor não compra. E se voltar a mandar cortar as nossas cercas, o próximo alicate eu entrego pessoalmente ao delegado do condado, junto com o nome de quem paga por ele. Eu não tinha prova nenhuma sobre as cercas, mas o rosto dele, por meio segundo, teve. As janelas do empório estavam cheias de gente, e naquela noite a cidade tinha uma história nova para contar. Só que, pela primeira vez em 10 anos, não era contra a fazenda Vexley. Quando contei a Harlon, ele ficou um longo tempo em silêncio, mexendo o fogo. Ele vai tentar outra coisa, disse por fim. Que tente. Ele me olhou de um jeito diferente naquela noite. Anos depois, ele me confessou que foi ali, naquela cozinha, que soube. Não na tempestade, não no casamento. Ali. Mas Aldridge não era homem de aceitar derrota.
E o inverno, que até ali tinha sido cruel, decidiu se tornar assassino. Os velhos da região diziam que não viam um fevereiro daqueles desde meninos. 3 dias de nevasca sem trégua, o vento uivando como bicho ferido. A neve subindo até a metade das janelas. Nós estávamos preparados. Harlon vinha estocando lenha, ração e mantimento desde novembro, com a teimosia de quem já foi traído pelo destino uma vez. Fechamos os animais, reforçamos as portas e a casa de pedra aguentou firme. Na segunda noite da tempestade, bateram na nossa porta. Era Danny, o filho mais velho da família Carroll, vizinhos de terra pobre a 3 quilômetros dali. O menino estava azul de frio e mal conseguia falar. O telhado do casebre deles tinha cedido com o peso da neve. A mãe estava ferida e havia 4 crianças pequenas no escuro, sem fogo. Eu vi Harlon vestir o casacão sem um segundo de hesitação. E me vi vestindo o meu. A senhora fica, ele disse. As crianças da Ada Carroll não vão subir num trenó no colo de um estranho no meio de uma nevasca. Respondi, amarrando o capuz. Vão subir no meu. Thomas cuida da Elsie e mantém o fogo. Ele sabe. Ele me olhou por um instante longo. Depois assentiu. E naquele assentimento havia mais respeito do que em todos os elogios que já recebi na vida. Não vou fingir que lembro de tudo daquela noite. Lembro do vento que empurrava o trenó como uma mão gigante. Lembro de Harlon caminhando na frente dos cavalos quando a estrada sumiu, abrindo caminho no branco com o corpo. Lembro de tirarmos as crianças Carroll, uma a uma, debaixo da mesa onde se abrigavam, de enrolar a menorzinha por dentro do meu próprio casaco, da Ada mordendo um pano, enquanto Harlon imobilizava o braço quebrado dela com 2 ripas do próprio telhado caído. Lembro do menino Danny, exausto, querendo voltar a pé conosco para ajudar, e de Harlon o erguendo para dentro do trenó pelo casaco, sem discussão. Herói morto não ajuda ninguém, rapaz. Senta. Lembro de gritar os nomes das crianças Carroll dentro do casebre escuro e do alívio insuportável de ouvir 4 vozinhas responderem. Lembro de Harlon testando cada passo do assoalho antes de nos deixar pisar, porque metade do telhado ainda pendia sobre nossas cabeças, rangendo a cada rajada como um animal decidindo se atacava. E lembro do caminho de volta, quando o cavalo da esquerda afundou num banhado congelado e o trenó adernou. E por um momento que durou uma vida inteira, eu achei que tudo ia acabar ali. As crianças gritaram. A Ada rezava entre os dentes. Eu me joguei sobre os pequenos para segurá-los no trenó e gritei o nome de Harlon para dentro do vento sem ouvir minha própria voz. Harlon entrou na água gelada até a cintura para desatrelar o animal e empurrar o trenó de volta à firmeza. Quando finalmente atravessamos a porteira de casa, ele não sentia as próprias pernas. Passei o resto da noite alternando entre as crianças Carroll, a Ada ferida, e um Harlon Vexley ardendo em febre pela primeira vez em 10 anos, sem ninguém para cuidar dele. Vai descansar. Ele murmurou lá pelas tantas, teimoso, até no delírio. Cala a boca e bebe o chá, respondi. Então ele riu. Fraco, rouco, mas riu. Foi a primeira vez que ouvi a risada de Harlon Vexley e entendi por que a casa tinha ficado em silêncio por 10 anos. Era uma risada boa demais para se ouvir sozinho. A tempestade passou. A febre passou. E quando o sol voltou, a notícia correu o condado inteiro mais rápida que os boatos do prefeito. O monstro da fazenda Vexley tinha atravessado a pior nevasca em 40 anos para salvar a família mais pobre da região. E a aproveitadora tinha ido junto. E 7 crianças e uma viúva estavam vivas por causa dos 2. Aldridge tentou ainda uma última cartada na primavera, uma manobra no cartório, para contestar os limites da propriedade, mas descobriu que o vento tinha mudado. O ferreiro testemunhou a favor de Harlon. A senhora Hattie também. O pastor, que 10 anos antes encontrou a porteira trancada,
Subiu no púlpito e falou sobre julgamento e vergonha de um jeito que fez a esposa do prefeito sair da igreja no meio do sermão. Até o velho juiz de paz, talvez limpando a própria consciência, indeferiu a manobra em 10 minutos. O poder do prefeito não acabou naquele ano. Mas o poder dele sobre nós, sim. Foi Elsie quem disse primeiro, como sempre são as crianças. Era abril, o degelo enchia os riachos e Harlon ensinava Thomas a consertar a porteira. Não mandava, ensinava, com a paciência de quem entalha passarinhos em madeira. Elsie, plantando comigo os canteiros da cozinha, levantou a cabeça e perguntou com a naturalidade devastadora dos 5 anos. Mãe, o Sr. Harlon vai ser nosso pai novo? Eu derrubei as sementes. Do outro lado do quintal, pelo jeito que o martelo errou o prego, ele ouviu. Naquela noite, com as crianças dormindo, ele me encontrou na varanda. Ficamos um tempo em silêncio, olhando a colina onde ficavam as 2 cruzes que ele visitava todo domingo, e a estrada por onde um dia eu tinha chegado com 2 filhos famintos e um pedido de leite. Eu não sou bom com palavras, ele começou. Eu sei. E não quero tomar o lugar de ninguém. Nem do Calder para eles, nem... Ele hesitou. Nem pedir que você esqueça o que não se esquece. Eu sei, repeti. Você também não ia querer que eu tomasse o lugar da Annalise. Não é lugar, ele disse então, devagar, escolhendo cada palavra como escolhia cada tábua. Uma casa aguenta mais de um alicerce, Mara. O que veio antes segura uma parte. O que vem depois segura outra. Eu passei 10 anos achando que a minha tinha caído de vez. Aí você atravessou aquela porteira dizendo que não vinha pedir dinheiro nem abrigo. E eu percebi que a casa ainda estava de pé. Só estava vazia. Foi o discurso mais longo que ouvi dele em um ano inteiro. E foi o suficiente. Casamos no fim daquele verão, na varanda da fazenda, com o pastor que um dia encontrou a porteira trancada, a família Carroll inteira, a senhora Hattie chorando mais do que eu, e Thomas ao lado de Harlon como padrinho, ereto, orgulhoso, com 9 anos e a postura de um homem. Elsie jogou pétalas por todo lado, inclusive dentro do bolo. No dia seguinte ao casamento, Harlon abriu a porta do quarto trancado. Juntos, com respeito e com lágrimas, guardamos o vestido azul e as roupinhas de lã num baú de cedro que ele mesmo fez, e ele lixou e restaurou o berço dos passarinhos. Guarda ele, pediu. Berço bom não se desfaz. Se um dia essa casa precisar de novo, ele estará pronto. 2 anos depois, precisou. Nossa filha nasceu numa noite de outono com um novo médico da cidade, porque o outro havia se aposentado às pressas quando o prefeito perdeu a eleição. E dormiu, desde a primeira noite, sob os passarinhos que Harlon entalhou para dar sorte. Nós a chamamos de Annie Calder Vexley. Ninguém precisou explicar o nome a ninguém. Hoje, quando conto essa história, meus filhos já estão grandes. Thomas cuida do pasto norte e entalha passarinhos em tudo que é cabeceira. Elsie não lembra direito da fome, e eu agradeço a Deus por isso todos os dias. Mas lembra do dia em que um homem alto a pegou no colo na neve e a colocou perto do fogo. Annie cresce mandona e feliz, achando que o mundo inteiro é aquela colina, aquele celeiro e aquela mesa comprida onde ninguém, nunca, sob nenhuma circunstância, senta com fome. De vez em quando ainda aparece um viajante na nossa porteira. Gente cansada, gente devendo, gente com aquele olhar que eu conheço porque já o vi no espelho. Harlon larga o que estiver fazendo, sempre. E quando algum deles começa a explicar, envergonhado, o que pode dar em troca de um prato de comida, ele responde a mesma frase, todas as vezes, antes de abrir a porta. Aqui ninguém negocia comida. Entra, que está frio. Naquele dia de inverno, anos atrás, eu caminhei 8 quilômetros na neve, acreditando que, com muita sorte, voltaria para casa com um simples balde de leite. Jamais imaginei que meus filhos um dia chamariam aquele lugar de lar, que eu encontraria, atrás da porteira mais temida do condado, não um homem sem coração, mas um coração inteiro esperando um motivo para bater de novo.
E que tudo, a fazenda, a família, a vida que reconstruímos, começaria com um homem ajoelhado na neve que enxergou pessoas onde o resto do mundo só via mais uma viúva sem esperança. A terra tem memória, Calder dizia. Ela guarda o que a gente planta e devolve quando a gente menos espera. Ele tinha razão, sempre teve.